Arqueólogos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá avançam nos estudos de identificação dos achados encontrados na comunidade quilombola do Curiaú em junho de 2014. Nesses últimos meses, a gente tem um colega que está fazendo a dissertação de mestrado dele no Museu Nacional sobre os restos humanos, os restos ósseos que a gente encontrou nesse sítio. Então, a gente começa a ter dados sobre aspectos funerários, como esses grupos lidavam com os mortos, os rituais dos mortos, um pouco da saúde dessas pessoas. E também tem um outro colega que está trabalhando com a cerâmica, então a gente começa a entender melhor, começar a juntar melhor os dados do campo com esse dado do laboratório e entender como esse sítio foi usado. Nada melhor do que mostrar na prática. O Avelino está trabalhando diretamente no estudo e vai explicar para a gente um pouquinho. Bom, Avelino, esses aqui são os restos mortais. Me explica como é que foi para poder chegar a essas peças. Bom, a gente trouxe essa urna que está aqui, ela estava com essa tampa aqui, estava colocada, conta daqui sim. Então a gente levou do campo, a gente levou para o laboratório, foi escavada em laboratório. Então ela estava preenchida de terra mais ou menos até a metade. Então a gente fez uma escavação por níveis para controlar, É um trabalho muito minucioso, É minucioso, porque qualquer coisinha que tu piscar os olhos, tu perde informação. A gente tem aqui vértebras de indivíduos adultos, aqui uma cervical. A gente tem... deixa eu pegar aqui nesse canto de cá só. Tem ossos do crânio de indivíduos infantis, de um bebê, de em torno de um ano e 2 meses de idade que eu fiz o cálculo. Trata-se de achados inéditos, urnas funerárias, em alguns casos com ossadas de 2 pessoas, sendo adultas e recém-nascidos, que já estão sendo analisadas e servirão de base para o Museu Nacional. O próximo passo será o retorno do conhecimento advindo junto às peças para a comunidade do Curiaú, onde os arqueólogos terão o papel de explicar a importância de cada peça. Tem uma coisa interessante desse sítio do Curiaú Mirim que nos permite agora começar a entender um pouco melhor essa história de Macapá, que é nessa comparação com o sítio do Unifap, que também já apontava para essa possibilidade, essa presença de grupos diferentes, ocupando essa região. Então a gente começa a pensar a história de Macapá há 1000 anos como uma história bastante dinâmica, com grupos vindos de áreas diferentes se encontrando aqui e partilhando, não só a vida de aldeia, mas o cuidado com os mortos também. E aguça muito mais a curiosidade de vocês, Ah, com certeza, ainda mais em Macapá, eu que sou do sul, o pessoal sempre diz, Macapá fica tão longe, fica lá do outro lado do rio Amazonas, então às vezes se tem um pouco essa ideia de Macapá como um lugar isolado, e a gente pensa que há 1000 anos atrás a gente está vendo exatamente o oposto. Eu acho que de fato Macapá não tem nada de isolado, a gente está aí na confluência de um grande rio, então em contato com várias áreas diferentes e pessoas diferentes. A expectativa é que o estudo seja finalizado até agosto.